Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Seja bem-vindo, você que está assistindo a primeira vez. Você que já se inscreveu no meu canal, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. E eu quero mostrar para vocês, queridos, nós estamos estudando as lições bíblicas, né, no primeiro trimestre de 2020. A raça humana, origem, queda e redenção. Nós já estudamos sobre a origem, né? A criação do primeiro homem, da primeira mulher, a formação do homem, a queda do primeiro casal. Agora, queridos, vamos estudar a lição 10, né? Estamos quase no final desse trimestre. Nós vamos estudar só o Evangelho muda a cultura humana. Então, eu vou mostrar para os irmãos, né, o que significa definição cultura, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá para o textuário. Por eles mesmos anunciam de nós que qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Bom, queridos, vamos estudar um pouquinho o livro de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, abra sua Bíblia em Tessalonicenses. Vamos estudar um pouquinho do livro de Tessalonicenses, primeiro livro, né, que Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 até o versículo 10. Fala o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Tenhais de Deus, nossos pais, do Senhor Jesus Cristo. Então, saudação, queridos, significa cumprimento, né? O sucesso, aqui eu vou falar sobre o sucesso do Evangelho na Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-vos de cessar da obra da vossa fé. Então, você vê, fé, trabalho, caridade. Então, essas são as qualidades, né? Então, a caridade, o amor, a paciência, a esperança, né, do nosso Senhor Jesus Cristo diante do Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Que fala que a vossa eleição, Paulo descrevendo, que os eleitos de Deus são os que seguem Cristo e sofrem as tribulações com o gozo do Espírito Santo e se tornam exemplo de fé e retidão para o próximo. Então, aqui fala, porque o nosso evangelho não foi vosso somente em palavras, mas também o poder no Espírito Santo, e com muita certeza, como sabeis, quais entre vós por amor. Então, queridos, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, né? E vos feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação. Então, Paulo, ele espalhou o evangelho, né, ali, né, naquela cidade, né? E nós vemos que houve sucesso, né, naquela igreja, né? Houve conversão, né, naquela igreja de Tessalônica, né? Aqui fala, porque vos sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela nós temos necessidade de falar coisa alguma. Por eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como estou falando, ídolos que são imagens, né? Vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, queridos, nós vamos também vermos no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo, ele viajou a terceira viagem missionária, né? Que ele foi pregar ali em Éfeso, né? O povo, né, estava adorando outros deuses, né? E nós vemos quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, né, o povo se converteu, né? A palavra se converteu, e nós vemos que eles queimaram aqueles livros, né? E adorou o único Deus verdadeiro. Nós vamos mais para frente, nós vamos ler esse livro aí, do Atos dos Apóstolos. Então, queridos, aqui vamos continuar aqui, verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem ofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então, queridos, através do pecado, né, nós vemos que o pecado
iniciou primeiramente, né, quando o Satanás se rebelou contra Deus, né? Nós vemos que ele queria ser mais do que Deus, né? E nós vemos que Deus expulsou, né, Satanás, que significa Lucifer, até a terra, né? E nós vemos que tentou, né, o casal através de uma serpente. Satanás, queridos, ele tentou o casal, né? Mas ele não forçou o casal a pecar, né? O casal pecou simplesmente por sua vontade, né? Então, nós vemos que o casal pecou. Nós vemos que Deus falou, pode comer, né, de tudo, mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal não comereis, né? E a Satanás enganou a Eva, não morrerás. E Deus disse, certamente morrerás, né? Então veio, né, o pecado, o primeiro pecado, né, a morte espiritual, depois a morte física e a morte eterna. E nós vemos que veio as consequências, né, do pecado, né? Nós vemos que eles foram expulsos do jardim, né? E nós vemos que veio as consequências do pecado, veio a morte, né? A morte espiritual, a morte física, né? Todos os homens, né, estão destinados a morrer uma só vez, né? Então veio a consequência, mas nós vemos que o Evangelho, né, ele transforma a vida do homem, né? Transforma a cultura, né? Transforma a sociedade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição da palavra cultura. Vamos continuar aqui, queridos, o estudo. Introdução. Na lição de hoje estudaremos a cultura humana através dos prismas da Bíblia Sagrada. No intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, pois todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida veremos que a cultura humana tornou-se abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura, da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Então, queridos, o Evangelho, né, ele transforma a vida humana, né, transforma a cultura, né. Então, aqui fala, quando nós, a igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, jaz no maligno. Então, queridos, o mundo já é no maligno, né. Então, queridos, nós vemos que nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo, né. Então, nós somos diferentes, né, de outras pessoas que não servem a Deus, né. Então, aqui como exemplo da igreja de Tessalônica, né, eles teve a caridade, o amor, a fé, né, as qualidades, né. Então, nós vemos que Paulo, né, ele espalhou o evangelho, né. Nós vemos também o exemplo da igreja de Coríntios, nós vamos falar mais para frente também, que, né, Deus também, né, salvou aquela igreja, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre agora a definição, né, o que é cultura, né? Aqui a lição está perguntando o que é cultura, né? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cultura. Cultura, queridos, é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais. Então, queridos, aqui a definição, né, da cultura também pode ser o comportamento, né, as leis, né. Então, tudo tem a ver com cultura, né? Cultura, querida, é a sociedade. Então, aqui fala em materiais, pode ser a pintura, né, a arte.
nós vemos que em Gênesis capítulo 4, vou apagar aqui, queridos. Em Gênesis capítulo 4, verso 2, aqui foi a primeira manifestação da cultura. Nós vamos estudar um pouquinho no livro de Gênesis 4, 2. Abre sua Bíblia aí. Os livros de Gênesis, os começos, né? Gênesis 4, 2. Fala o seguinte: e teve mais seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Então, queridos, nós vemos que Caim, ele era agricultor. E Abel, pecuarista. Então, todos eles trabalhavam. Nós vemos que Caim, ele trabalhava na função de plantar, colher, cuidar daquela terra, né? E Abel, ele era pecuarista, ele cuidava da parte de gado, né? Cuidava dos animais. Então, aqui surgiu a primeira realização, né, da cultura. Nós vemos que, queridos, cultura também, né, é pintura, né? Nós vemos também tem a cultura do carnaval, né? A cultura das festas juninas, né? Então, nós vemos que cada um tem a sua cultura, né? Então, a nossa cultura, queridos, é espalhar o evangelho, pregar o evangelho, né? Então, nós vamos falar também sobre a cultura do homicídio, né? Então, queridos, aqui fala que eles, né, cuidavam, né? Todo momento trabalhava ali, né? Nós vemos que Adão também, né? Ele também foi lavrador da terra, né? Ele cuidava, lavrava a terra, né? Então, nós vemos também Noé, né? Ele era agricultor, né? Ele plantou a primeira vinha. Então, cultura, queridos, é arte, é conhecimento, né? É comportamento, né? Tudo tem a ver com cultura, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, esse assunto aí mais pra frente, mais algumas coisas. Então, aqui vai falar sobre três coisas, né? Já falamos sobre a cultura, nós vamos falar sobre uma cultura dominada pela iniquidade, né? A iniquidade é o pecado, né? Mostrar que o evangelho transforma a cultura. Então, aqui nós acabamos de falar sobre a definição de cultura, né? Aqui fala, no princípio a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de, então, no início, né, eles cuidavam daquela terra, né, plantavam, cuidavam, né, e que quando dava, né, o tempo, né, tinha a produção dos alimentos, né. Nós vemos também que em Gênesis 4, 1 ao 24, fala sobre a cultura, né, pagã, porque era uma família ímpia. Nós vemos que no versículo 17, foi a primeira cidade edificada pelo homem, né, que era Caim. Nós vemos que no versículo 19, né, foi a primeira bigamia, né, Lameque. A palavra Lameque, queridos, significa poderoso. Significa poderoso a palavra. Então, essa